Olá, sejam bem-vindos para essa aula hoje. Hoje eu vou te dar dicas de como se preparar para um sucesso de entrevista em inglês. Essas dicas são para qualquer pessoa que está se preparando para ser entrevistado num cenário internacional. Então, sejam bem-vindos novamente. Meu nome é Safia Gomes. Eu sou professora de inglês para negócios e eu tenho experiência de mais de 10 anos preparando e ajudando meus alunos a conquistar fluência, especialmente aqueles que querem sair do Brasil para ir para fora, morar fora, ou até hoje em dia, né, trabalhar online para uma empresa estrangeira. Eu já trabalhei e eu trabalho com alunos de diversos setores e vários tipos de indústrias, como o governo, Nações Unidas, outras organizações internacionais, o setor de finanças, o setor de tecnologia e inovação, enfim. Então, hoje, a dica que eu vou dar para você serve para qualquer pessoa, de qualquer setor ou de qualquer nível em inglês. Então, vamos lá. A primeira coisa para saber é o seu cargo. Você está fazendo entrevista para qual cargo? Porque precisamos pegar essas palavras, os atributos desse cargo, e entender quais são essas funções principais em inglês, ok? Você precisa saber essas palavras-chave técnicas, muitas vezes, porque provavelmente vão ser palavras que vão ser usadas durante a sua entrevista. Muitas das entrevistas vêm com o entrevistador dando um background check dos atributos da vaga para você, ou seja, falar sobre a vaga com você, né? Eles não só te entrevistarem, mas eles falam sobre a vaga. Então, é bom que você seja preparado para entender e captar quando estão falando sobre isso. E mais importante, para você também poder falar sobre as funções dessa carga. Então, número um, primeira coisa, faça essa lista de palavras-chave dos atributos e características do cargo em qual você quer assumir. Parece óbvio, né? Mas não é bem assim. Muitas vezes a gente acaba pulando dessa atividade, porque a gente já sabe, né? Já é sua área, já sei. Aí você acaba não escrevendo essas palavras. Escrever essas palavras faz uma diferença muito grande. Muitas vezes pessoas não sabem disso, mas faz sim. Não é só ler. Escrever ajuda bastante. Já é uma forma de prática. Então, vamos para a segunda dica. A segunda dica é o Vocabulary Mastering. O que significa Vocabulary Mastering? Isso significa você memorizar as palavras que você vai usar. Lembra que no primeiro a gente faz a lista dessas palavras. Agora, o número 2 é a gente fazer o quê? Memorizá-los. Mas é difícil memorizar as palavras? Eu tenho uma entrevista em 2 dias. Como que eu vou memorizá-los? Você pode fazer a memorização de uma forma bem mais rápida e bem mais prática, que é praticando, né? É óbvio. Mas como é que eu vou praticar? Eu tenho muita vergonha, eu não quero mostrar a minha fragilidade aos outros. Os brasileiros gostam de xingar e fazer brincadeiras, eu não quero me expor. Tudo bem, não sempre você precisa praticar com alguém. Você pode praticar sozinha. Então, um jeito muito simples e que ajuda muito é você mesmo fazendo perguntas e respostas usando cada função. Lembra das funções, das palavras-chave? Você faz perguntas para cada uma e suas respostas, como se você estivesse na entrevista em si. Mas dessa vez, o nosso objetivo é você memorizar as palavras. Então, vamos fazer um exemplo bem prático, usando eu, por exemplo. Vamos imaginar que eu vou fazer uma entrevista para uma empresa para ser o Business English Teacher.
a professora de inglês para negócios. Como que eu me preparo para isso? Eu vou elaborar perguntas que têm a ver com a minha função, que têm a ver com esse cargo, que têm a ver com o que é esperado de mim. Vamos lá? Pergunta número 1. Why is business English so important? Why is business English so important? Lembra, o cargo é Business English Teacher. E eu pergunto, why is business English so important? Estou usando as mesmas palavras. Uma das dicas para a resposta é começar com as mesmas palavras também. Então, vou começar com as mesmas palavras de Business English. Business English is fundamental because it is used for any kind of business transaction. It could be interviews, it could be for meetings, it could be for negotiations, it could be for commerce, or just having small talk or conversations. This is why business English is fundamental for any professional nowadays. Muito bem, você viu? Eu falei devagar, pausadamente. Por quê? Porque eu estou praticando. Eu quero ter a confiança, eu quero criar confiança de poder usar essas palavras. Você está me entendendo? Vamos para uma pergunta número 2. What industries do you focus on in your business English course? I'm glad you asked that question. Eu estou me dando a oportunidade para pensar, elogiando a pergunta, o conduto do entrevistador. Então vamos lá de novo. I'm glad you asked that question. My business English course focuses on professionals in different industries, like professionals that work for the government, for the United Nations, or other international organizations. The courses focus on very key aspects of technical terms that have to do with the ESGs, which is for environmental, social, and governance techniques that is used for businesses all around the world. De novo, devagar, pausadamente, para eu poder ter a confiança para falar. Numa outra oportunidade, eu vou poder falar mais rápido, mas eu estou começando com as perguntas e respostas, eu vou indo devagar. Respirar para falar ajuda na confiança, porque ajuda você a ficar mais tranquilo para falar. Ninguém vai te julgar por falar pausadamente, se for o caso durante a entrevista. Se você fique nervosa, geralmente fica nervosa até em português, é normal, é uma entrevista. Você só precisa pausar, respirar e falar. E não usa coisas como Então, a respiração é fundamental e ajuda para isso. Agora, vamos para outra pergunta que eu vou responder indo direto ao ponto. How can I improve my English language skills if I have a very busy schedule? Constance is key. If you do not have the time or you're having difficulty managing your agenda, you could download apps that would help you practice your English language and help you improve your vocabularies. It's not a bad idea for you to have mirror talks. Mirror talks are techniques in which you speak to yourself by looking at yourself in the mirror. Or if you put these activities daily in your routine, even having very busy schedules, you would be able to have consistency in practicing your English language skills. Entendeu? Então, eu te mostrei 3 formas de fazer as respostas também. A primeira é começando a resposta repetindo as mesmas palavras que foram usadas na pergunta. A segunda é respondendo, começando com elogio. Yeah? Thank you for asking that question. I'm really glad you asked that question. Oh, that's a really nice idea. I really thought of that before. Coisas assim, antes de ir direto, antes de continuar com a sua resposta. E a última foi direta a resposta. Eu só falei, Constance is key. E eu comecei a dar as dicas, respondendo a pergunta que foi direcionada a mim. A última dica, e talvez seja o mais importante de todos, é que você pesquise sobre as diferenças culturais antes da reunião. O que eu estou dizendo?
Dependendo do lugar de onde vem o seu entrevistador, o país, a sua cultura, a conduta durante a reunião pode ser diferente. Por exemplo, se for um americano, eles podem começar falando sobre experiências reais, você pode começar explicando e falando sobre sua vivência social. Isso já aconteceu comigo quando eu trabalhava numa empresa americana, uma empresa de tecnologia. A gente começava as reuniões com os clientes, falando sobre várias coisas, às vezes até sobre o clima, o que acabou de acontecer. Isso também depende do setor, tá? Do seu cargo. E se a pessoa proporciona esse tipo, começar com esse tipo de clima durante a reunião. Vou imaginar que o seu entrevistador, por exemplo, é asiático, um país da Ásia. Eles colocam muita prioridade, né? Hierarquia. Então, você vai ter que esperar alguém falar com você para você poder responder. Não pode interromper, não pode vir com as suas perguntas antes deles perguntarem você se você tem pergunta. É aquela cultura antiga de levantar a mão antes de falar, ok? Então, eu espero que você gostou dessa aula. E se você gostou de fato, deixa um like. Me siga aqui no YouTube. Eu te vejo na próxima. Bye!